Gestão da violência direta no desporto. O referencial de Johan Galtung aplicado ao futebol paulistano. Este trabalho foi elaborado por Marcelo Fadori Soares Palhares e Gisele Maria Schwartz, ambos do Laboratório de Estudos do Lazer da Unesp do campus de Rio Claro. No campo da gestão esportiva, um dos pontos de maior fragilidade é o planejamento e as estratégias em relação ao controle da violência. Especificamente, quando o foco recai sobre o futebol, tal assunto se torna notável devido à grande representatividade social do mesmo e à visibilidade mundial do futebol. Na perspectiva de aumentar tais reflexões, este trabalho possui o seguinte objetivo: analisar a gestão da violência direta na realidade paulistana dos estádios de futebol. Johan Galtung, um sociólogo estudioso da violência, considerava que os estudos científicos e acadêmicos sobre a questão da violência consideravam-a dentro de um espectro pequeno, ou seja, o conceito da violência não contemplava toda a sua complexidade. Desta forma, tal autor construiu a seguinte tipologia: violência direta, violência estrutural e violência cultural. Seguindo o referencial teórico de Johan Galtung, a tipologia elaborada, conhecida como violência direta, é um conceito que se aproxima mais do comumente utilizado ao se falar de violência. Ou seja, a violência direta possui um autor e possui uma vítima. Ela consiste em uma ação, um ato, que visa lesar, causar dano, prejudicar outrem, podendo ser de origem verbal, psicológica ou física. A partir deste conceito de violência direta, agora apresentaremos alguns exemplos. A guerra tradicional é um grande e claro exemplo da violência direta, pois um país visa extinguir o outro, tanto que a denominação é de inimigo, ou seja, existe claramente um confronto e um conflito definido entre ambas nações. O assassinato também é um exemplo de violência direta, assim como o estupro e o assalto. Em todas essas ações, pode-se claramente definir, ver, classificar quem são os causadores e os receptores desta violência, assim como Johan Galtung classificou os autores da violência e as vítimas da mesma. Os resultados apontam para diversas estratégias de contenção da violência direta nos estádios. Uma primeira estratégia seria a realização de campanhas pelo Ministério Público, pela mídia e pelas próprias torcidas, inclusive as torcidas organizadas, que comumente são responsabilizadas pelos episódios de violência direta, tanto dentro quanto fora dos estádios. Nas semanas dos grandes clássicos, existem reuniões envolvendo as torcidas organizadas e a polícia. Tais reuniões visam o estabelecimento do caminho a ser percorrido por cada torcida. Tal reunião surgiu a partir da análise e apontamento da necessidade de se estabelecer um roteiro, um caminho fixo para cada torcida, pois muitos episódios de violência direta aconteciam através do encontro de torcedores nos arredores do estádio ou no deslocamento das torcidas. A utilização de filmagens realizadas pela polícia também se faz presente como uma estratégia de contenção da violência direta, visto que
ao cometer a violência direta, o sujeito seria responsabilizado e não mais a instituição, como por exemplo ocorre no caso das torcidas organizadas. Se um torcedor provoca uma briga dentro ou fora do estádio e esta ação foi filmada pela polícia, o sujeito será responsabilizado e não mais a instituição. A proposta da venda de somente 5% dos ingressos para a equipe visitante também se faz presente como uma estratégia para a diminuição dos episódios de violência direta. E por fim, talvez a mais significativa estratégia de contenção da violência direta seriam as proibições. Existe uma série de objetos proibidos que não devem ser levados aos estádios de futebol. Dentre eles, os objetos que podem ser utilizados como armas, como aconteceu no caso do garoto Kevin. Um sinalizador naval foi encontrado dentro do estádio e atirado na direção do garoto, que veio a falecer. As conclusões do estudo apontam para a existência de diversas estratégias de prevenção da violência direta já em curso. Todavia, algumas dessas estratégias são discutíveis e outras já deveriam ter sido revistas por conta da sua baixa eficiência. Por fim, sugerem-se novos estudos acerca do referencial teórico de Johann Galtung e a relação dos episódios de violência no campo esportivo. A violência estrutural e a violência cultural não possuem sua gênese no campo esportivo, porém afetam-o de forma decisiva, como nos casos de racismo e xenofobia. Dois exemplos atuais são os jogadores Balotelli e Boateng, e sofreram com episódios de racismo.